Amor Perdido, valsa executada por Patácio Silva, para a Casa Edson, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, início do século XX. Na política de modernização do governo, a capital federal do país seria a vitrine de um Brasil que se queria civilizado. Civilizado segundo padrões europeus. Para isso, dizia-se, é preciso limpar a cidade dos restos coloniais. O prefeito Pereira Passos, investido de plenos poderes pelo governo federal, impõe a transformação do espaço urbano. Para registrar os principais acontecimentos e as obras da cidade, Passos cria o cargo de fotógrafo da prefeitura. Augusto Malta é nomeado. Malta exerceu papel singular neste projeto de modernização do Rio de Janeiro. Vinculado à visão oficial, por mais de 30 anos, seu olhar emoldurou imagens da cidade. Em suas composições, histórias sobre as ruas, prédios, sobre gente dos mais variados tipos, personalidades, pessoas simples, trabalhadores, paisagens, moradias, demolições. Passos vence a rotina. Declara guerra aos bacalhoeiros da Rua do Mercado, aos tamanqueiros do Beco do Fisco e outros autores do atraso nacional. Derruba construções arcaicas, extingue a cansalha que vivia infestando as ruas da cidade, acaba com os ambulantes que vendiam vísceras de reses apodrecendo ao sol, cercados pelo voo contínuo do mosqueiro. Alarga ruas, cria praças, arboriza, calças, embeleza-as. Termina com a imundície dos quiosques e diminui a infâmia dos cortiços. A reforma do Porto, a abertura da Avenida Central, a Avenida Beira-Mar e principalmente a remodelação do centro transformaram a cidade num grande canteiro de obras. Pelo baixo nível tecnológico, pela mão de obra abundante e barata, os trabalhadores aparecem nas fotografias como objetos, misturados à terra, pedras e ferramentas. Enquanto abaixo do casario, as reformas sanitárias e a remoção das camadas pobres para a periferia atendiam ao novo sistema político e econômico. Projetava-se espacialmente a estrutura de classes necessária a uma economia capitalista. Muitas das fotos de Augusto Malta serviram de mapeamento dos prédios a serem demolidos. Mas as reformas não ficaram restritas ao espaço físico da urbe.
Eliminar cortiços, proibir os quiosques, significava também erradicar hábitos populares que não se integravam à rotina da nova divisão do trabalho. A rua, o botequim, espaços tradicionais de lazer popular, estavam sempre sujeitos às ações policiais. A restrição de liberdades civis estava a serviço da modernização da cidade. A construção do novo em matéria de hábitos, organização do espaço e da reprodução do capital foi permeada de contradições e inúmeros conflitos. A revolta da vacina e, anos depois, a revolta da chibata são exemplos mais conhecidos do conturbado ambiente da capital. Greves e manifestações populares se tornavam cada vez mais frequentes. Quem dá esquece, quem apanha quer se vingar. O tempo é pouco pra quem não pode esperar. Quem dá esquece, quem apanha quer se vingar. O tempo é pouco pra quem não pode esperar. Apita agora, ave de rapina, viver da gente é a tua sina. Apita agora, ave de rapina, apita agora, que é a tua sina. Tenho certeza que o mundo vai te ensinar. A malandragem não tarda muito a acabar. Tenho certeza que o mundo vai... A vida de uma população tem como corpo a própria cidade. O Morro do Castelo, com a religiosidade marginal das chamadas Casas de Preto e demais hábitos ligados à cultura africana, figurava como escândalo ao lado de símbolos civilizados como a Avenida Central, o Teatro Municipal, a Biblioteca Nacional e a Escola de Belas Artes. Seu arrasamento foi concluído nos anos 20, na gestão do Carlos Sampaio. A cidade se preparava para a comemoração da independência e se abria aos ventos da nossa vizinha, a Europa. Desde a passagem da economia escravista ao trabalho livre, no século anterior, até a industrialização dos anos 30, desenvolve-se um importante processo de transformação da classe trabalhadora como ator coletivo do cenário político da nação. Guardadas em arquivos públicos e privados, feitas por Augusto Malta, Marc Ferrez e outros, estas fotografias revelam a sociedade de classes, a divisão do trabalho, a diferenciação social, os costumes. A memória preservada por estas imagens se relaciona a um projeto contraditório de cidadania onde a maioria não contava para a construção da própria cidade. Por sua vez, a nascente imprensa operária registra e incentiva a formação da identidade da classe trabalhadora. E a fotografia passa a assumir importante papel na história dos trabalhadores, seja como testemunha ou documento, seja como representação e símbolo das lutas.
A monumentalidade das obras públicas, a mão de obra farta e barata, as moradias nos morros e subúrbios, o trabalho nas ruas, nas oficinas, nos serviços públicos e a indústria nascente, com sua disciplina e organização familiar patriarcal, compõem o mosaico do mundo do trabalho. A definição do homem de bem, do homem trabalhador, passa também pelo seu enquadramento em padrões de conduta familiar e social compatíveis com a sua situação de indivíduo integrado à sociedade e à nação. Para a elite, o agente do progresso era a própria indústria, e o sucesso da produção dependia de uma rígida hierarquização do trabalho. Valoriza-se o trabalho, desvalorizando-se o trabalhador. Deus fez o homem e disse num sussurro: tu serás burro de carga e a mulher carga do burro. Deus fez o homem e disse num sussurro: tu serás burro de carga e a mulher carga do burro. As formas de reação dos trabalhadores variavam de lutas isoladas a associações por categorias e organizações sindicais. As ideias anarquistas, socialistas e comunistas já circulavam com grande força pelos meios operários. A presença de imigrantes era marcante, e não raras as extradições, amparadas legalmente. Além da disciplina e coerção para subordinar a mão de obra ao capital, havia também as estratégias paternalistas. Como no tempo da escravatura, em que todas as esferas de vida eram sujeitas ao senhor proprietário, a nova ordem se estabelece sobre todas as relações sociais. A construção das vilas operárias, as festas, comemorações locais, a superexploração do trabalho feminino e infantil são algumas das faces desse processo de organização social e da imposição de novos valores na vida do trabalhador livre. Grande foi a satisfação que causou no espírito do operariado do cotonifício Gávea a publicação dos absurdos praticados pelos nossos patrões nos serões obrigatórios. Pobres, coitadinhas criaturas que são obrigadas a trabalhar das 7 às 21 horas, sem ter direito a falhar um só dia. Na indústria têxtil, os elementos agitadores não eram aceitos já no recrutamento. A remuneração era feita através de contramestres, que recebiam uma parcela de acordo com a produção de seus subordinados. Multas e sanções eram cobradas em caso de atraso e desobediências. A localização de fábricas em bairros distantes isolava os grupos de operários. Além disso, melhorias como água encanada, eletricidade, construção de igreja e de escola fabril, de clube, faziam com que os trabalhadores cada vez mais se sujeitassem ao mundo fabril. Forja-se o mundo do trabalho, onde o viver regrado, as distrações e o lazer saudável aparecem como itens necessários para o desempenho do trabalhador. Introjetava-se na mão de obra o sentimento da dignidade do trabalho e a crença numa ascensão social. Ser contra o sistema capitalista e depender dele para sobreviver já era um dilema naquela época. A realização de 3 congressos operários e a fundação do Partido Comunista em 22 são marcos da trajetória de lutas operárias no início do século. A transformação das relações de trabalho, herdadas do escravismo, até a obtenção de direitos trabalhistas mínimos, foi arrancada pelos trabalhadores enfrentando continuamente não só as injustiças e estratégias dos patrões, como a repressão policial e legal dos sucessivos governos. Sou carioca, da velha guarda, não uso arma, tenho pé numa pedrada. A imagem sempre existiu como representação da realidade, como memória e expressão da cultura de um povo.
A comunicação em massa da linguagem verbal e visual multiplicou seu alcance e modificou seus efeitos na cultura e na formação humana. A educação do olhar como forma de compreensão do mundo, como domínio de conceitos e criação de novas formas de sociabilidade educativa, é parte do universo complexo dos sentimentos e das emoções que orientam as escolhas, impulsionam os gestos e as ações. Como outras linguagens, a imagem e, particularmente, a fotografia, cristaliza-se em uma memória que garante a visão do passado e orienta a projeção do futuro. Mais por uma mulata que é diplomada em matéria de samba e de batucada, com as qualidades de moça formosa, fiteira vaidosa e muito mentirosa. 5.000 réis, 200.000 réis, um conto de réis. Ninguém dá mais de um conto de réis. O Vasco paga o lote na batata e, em vez de barata, oferece ao mocinho uma mulata. Quem dá mais por um violão que toca em falsete, que só não tem braço, fundo e cavalete? Pertenceu a Dom Pedro, morou no palácio, foi posto no prego por José Bonifácio. 20.000 réis, 21.500, 50.000 réis. Ninguém dá mais de 50.000 réis. Quem arremata o lote é um judeu, quem garante sou eu, pra vendê-lo pelo dobro no museu. Quem dá mais por um samba feito nas regras da arte, sem introdução e sem segunda parte, só tem estribilho, nasceu no Salgueiro e exprime 2/3 do Rio de Janeiro. Quem dá mais? Quem é que dá mais de um conto de réis? Quem dá mais? Quem dá mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Quanto é que vai ganhar o leiloeiro, que é também brasileiro, e em 3 lotes vendeu o Brasil inteiro? Quem dá mais?